gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um bate-papo e a nossa conversa de hoje vai ser sobre filhos. Nós vamos conversar como a gente pode lidar com algumas situações complicadas durante o dia a dia, mas que em determinado momento a gente fica ali, cansada por não conseguir resolver algumas situações. Então eu quero trazer para vocês aqui a minha experiência, o que aconteceu e como eu resolvi essas situações, tá? Nos últimos vlogs, e inclusive convido você, que não acompanha os vlogs aqui do canal, a acompanhar também, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez. E na finalização de um vlog, no começo de outro, eu falei para vocês o que eu iria fazer e o que eu fiz, né? E o que tem surtido efeito aqui em casa. E eu falei com vocês sobre aquilo, gente, disse naquele vídeo que eu não estava expondo a vergonha dos meus filhos, né? Eu falo muito pra vocês aqui disso pra vergonha, tem coisas que são de íntimo familiar, do seio familiar, que a gente não tem que expor, que a gente não tem que contar, então tem coisas específicas que envergonham os filhos, e não é porque são crianças que a gente vai falar tudo, que a gente pode contar tudo, porque querendo ou não, são pessoas, gente, são crianças que vão crescer com aquilo que você muitas vezes está expondo e vai crescer com aquela vergonha e vai crescer com aquilo sendo falado por outras pessoas, né? Porque às vezes você pode esquecer daquilo que você falou, mas para quem você contou, não, né? Então tem apelidinhos, coisinhas que são vergonha para os filhos. Então você gostando ou não, ou você querendo ou não, a gente tem que entender isso. Né? Não é porque são crianças que não têm sentimento, não é porque são crianças que não têm ali aquele ponto de, olha, mamãe, que eu gostaria que você falasse, até aqui não. Tem coisas que fogem muito daquilo que é a nossa autoridade, sabe? A autoridade pai e mãe, óbvio que a gente tem que ter. Eu tô falando de a gente pegar essa autoridade que a gente tem como pai e mãe e usar ela muitas vezes contra os próprios filhos. Então, eu sou pai e sou mãe, eu falo o que eu quiser, eu conto o que eu quiser, eu falo que você fez na cama, eu falo que você tá gostando de uma menininha, eu falo que você é isso, que você é aquilo. Então, tem coisas que você não gostaria que falasse sobre você. E também não é legal você falar ainda mais sobre os seus filhos. Então, eu acredito que tem coisas que são de íntimo familiar, que tem coisas que você tem que resolver na sua família, para que outras pessoas não exponham ainda mais a vergonha dos seus filhos. Se você foi capaz de falar coisas que você sabia que seria vergonha para o seu próprio filho, sua própria filha, você acha que a outra pessoa vai ter pudor de falar? Vai ter pudor de medir as palavras e espalhar o que você contou? Então a gente tem que vigiar nessa parte. Então eu falei que eu não estava ali expondo a vergonha, estava ajudando outros pais e outras mães a passarem por essa fase difícil e ajudar esses pais e essas mães a contornar a situação, porque eu falo que os vídeos aqui do canal, gente, não é só para compartilhar uma limpeza, não é só para compartilhar uma receita, é para compartilhar também a vida, compartilhar com vocês a rotina de outra mãe, esposa, dona de casa do outro lado da telinha, que passa por dificuldades, problemas, igualzinho a você, e quando encontra a solução, vem compartilhar com você. Então é uma ajuda para você também, tá bom? E aí eu não expus a vergonha deles ali por conta disso, porque tem coisas que são de ser familiar que jamais eu vou vir abrir aqui, né? Então a gente anda no raso, a gente fala sobre aquilo que a gente pode falar, né? E a gente tava aqui passando por uma situação, gente, que a gente já tava assim vendo que tava um pouco demais, sabe? Os meninos, como são irmãos, né? Eles brigam, assim como eu brigava com as minhas irmãs, não era aquele negócio, nossa, é aquela picuinha de irmão, você pegou. Aqui, sabe aquilo, gente, colocar o refrigerante ou o suco no copo e um olhar para ver quem colocou mais, quem colocou menos? Nesse nível. Mas aí são coisinhas boas, sabe? E aí eu contei para vocês que aqui em casa eu faço devocional com os meninos. Não só contei, como compartilho com vocês aqui nos vlogs, como já fiz um vídeo devocional aqui contando como é que eu faço, caso você, pai e mãe, queira fazer também. Então, todo domingo eu faço devocional com eles. Trago a palavra de Deus, ensino sobre o dia a dia dentro da palavra de Deus. Boto para orar, boto para fazer devocional, boto para poder ter ali momento de jejum. Então, eu ensino a próxima geração de homens, porque eu tenho meninos aqui em casa. Então, com base naquilo que eu acredito, eu ensino, né? E eu até comentei com você naquele vídeo que eu sabia que não ia ficar barato, sabe? Porque quando a gente tá tentando fazer com que os nossos filhos fujam daquilo que hoje a juventude está, que é uma geração que a gente olha e a gente fala, meu Deus, se não for o Senhor, tá perdida.
Porque as influências na música, as influências muitas vezes na escola, as influências, elas... Então, se você não tem uma base que tá ali, mesmo, né, falha e errante como nós, pai e mãe, somos, que esteja estruturando essas crianças, é uma geração perdida. Mas eu creio na palavra de Deus, né, que fala que jovens, né, e as crianças, eles vão ser, né, essa força, vão ser esse canal de Deus na terra. Então a gente, como pai e mãe, não pode desanimar. E eu vou contar para vocês o que estava acontecendo aqui comigo também, sabe? Então a palavra fala que as crianças, né, e os jovens, eles seriam também essa potência, né, digamos assim, na frente. Então nós não podemos perder, né? E aí estava assim algo até passando daquilo que eu achava que já era o costume, sabe? Que já era o normal. E aí eu falei, não, isso aqui não é só uma picuinha, tá demais, tá demais. Tava demais, gente, num ponto onde eu já estava desanimando de fazer aquele bolo, já estava desanimando de fazer aquele bolinho de chuva, já estava desanimando de sentar à mesa ali com eles e conversar, já estava desanimando de montar a mesinha posta pra eles. Vocês sabem que eu mostro pra vocês aqui, conto lá também no Instagram, o como eu gosto de fazer isso. Então, eu não falo que o inimigo estava usando eles, eu falo assim, meio que foi uma seta, sabe? Porque atingindo eles, fazendo com que eles ficassem mais briguentos, de uma outra forma, iria me atingir, porque eu ia perder o gosto de fazer aquilo. Você tem gosto de fazer algo para alguém que você sabe que, sabe, você não tem, né? Mas eu sei que essa aqui é a minha missão. E não tô falando, gente, que é seta do inimigo, tudo é inimigo, não. Eu sei que também tem a desobediência, sabe? É 50-50. Tem a desobediência, tem isso, tem aquilo, tem aquelas fases que eles passam, mas também tem, porque eu tô dedicando meu tempo para falar de algo mais importante do que eu, do que eles, para falar da palavra de Deus, entende? E se a gente ensina desde pequeno, eles que vão ser os propagadores dessa palavra de Deus lá na frente. Então, se você é ali a pessoa que está fazendo aquele papel ali, que diminua eu, o Senhor cresça, de ensinar o caminho onde eles devem andar, claro que, né? Então, eu falei que, ainda comentei com ele, falei, olha, você tem que prestar atenção, porque de uma forma ou de outra, você fazendo isso, vai entender que, vale a pena fazer uma mesa posta, não vale a pena chegar em casa e sentir aquele cheirinho de bolo, eles chegarem em casa e sentir aquele cheirinho de bolinho de chuva, sabe, aquele momento de devocional, ler a palavra, e eu me liguei daquilo, falei, opa, é tudo que o inimigo quer, que eu faça o quê? Que eu desanime, que eu não faça isso, não faça aquilo, por quê? Porque fazendo isso, eu paro consequentemente de ser uma boa mãe para eles. E foi algo até que me reconfortou, sabe, esses dias, porque eu tava assim, Senhor, né, falando sobre isso, e o Senhor me enviou uma mensagem. Muita gente quer que Deus venha no trovão, né, na tempestade, não, o Senhor veio através de um post para mim, né, e falou que naquela mensagem sobre o papel da mulher. Eu não estava nem esperando sobre isso. E aquele post me tocou muito porque falou que a mulher, ela decide ficar não porque ela não tem talento, não porque ela não tem sonhos, não porque ela não tem opção. Ela decide ficar porque ela sabe qual é a missão dela. E eu sei qual é a minha missão. Então a mulher ela decide ficar porque ela precisa criar a próxima geração de homens. E quando eu falo decide ficar, gente, eu não falo você ser completamente dependente financeiramente do seu marido. Tem muitas mulheres, gente, que vendem essas coisinhas, que ok também, que ela cuida da casa, o marido cuida da função financeira, cada família com a sua regra, e a gente não pode, né, apontar o dedo, né, de como cada um leva suas vidas, né, e também tem a mulher que decide ficar mesmo trabalhando fora, que ela não dedica 99% do tempo para o seu patrão e deixa 1% malimar para sua família. Entendeu? Tem mulher que decide ficar mesmo trabalhando fora, que ela tá trabalhando fora, mas ela é 100% presente também dentro de casa. Ela não delega a função para a mulher que está cuidando da casa dela. Toma a casa dela aí, né? Toma a minha casa, cuida da minha casa. E ela não opina sobre nada. Ou a mulher que está ali, né, com alguém para cuidar dos filhos, que deixa a babá cuidar de tudo, ela não sabe de nada. Não, ela delega a função com a mulher de Provérbios 31. Ela tem alguém que ajuda dentro da casa, mas ela fala o que tem que ser feito. Se tem alguém que está cuidando do filho dela, ela não vai deixar que outras pessoas decidam o que a pessoa vai comer, o que não vai comer, não. Ela deixa a mistura preparada, ela deixa o cardápio preparado da família. Então ela não deixa tudo
Então, tem mulher que trabalha fora, mas que decide ficar também 100% do tempo, não só estando ali com o seu corpo presente, mas a sua mente também, entende? Então, ela tá trabalhando fora, mas o coração dela está na sua família também, está 100% ali, e ela tá fazendo aquilo com um propósito. Ela não tá trabalhando para poder comprar a atenção do filho ou da filha com coisas. Então, isso também está 100% do tempo presente, mesmo estando longe, entende? Então, eu vi esse post, me tocou muito, me falou muito, porque eu falei, Senhor, obrigado, porque eu sei que eu tô no caminho certo. E que desafios terão, gente, porque criança realmente tem aqueles momentos, tem aquele, né, e são de idades diferentes. Então, o Samuel já é um adolescente, 13 anos, o Luca tem 7 anos, o Gustavo tem 9 meses. Então, eu já falei pra vocês aqui que eu tô lidando com algumas etapas da vida que eu tenho que saber lidar com aquilo. Eu tenho que saber conversar com um, né, de uma coisa, com outro, de outra. E o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer uma reunião com eles, individual. Por quê? Porque toda vez que eu fazia reunião junto com eles, funcionava, ok, as coisas melhoravam, só que assim, eu decidi fazer isso porque eu tava querendo evitar aquele negócio, não, foi você, não, foi você. Então, quando você quer conversar de repente com o seu marido, que você tem um problema para resolver, ou a sua mulher, que você que tá me ouvindo, com alguém em particular, você não chama uma pessoa em particular e não conversa, olha, eu preciso disso, disso, disso de você, e foi isso que eu fiz. Então eu acordei o Luca mais cedo, antes de ir pra escola, sentei com ele e falei, eu preciso disso, 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 disso de você. Eu tô falando com você porque é com você que eu quero. O Samuel, eu vou tratar com o Samuel. Cada um com as suas responsabilidades. Chamei o Samuel depois e conversei, eu quero isso, 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 isso de você. Cada um eu conversei, particular. Pra não ter aquele negócio, não, você não, que você não, eu quero especificamente conversar com você. E uma dica que eu quero compartilhar para você que é pai e mãe é: nunca prometa nada que você não vai conseguir cumprir. Então, tipo assim, se você vai proibir de repente, assistir um desenho, olha, eu vou tirar esse desenho de você por 5 dias, de repente. Não fala, você nunca mais vai assistir aquele desenho, porque você vai conseguir cumprir aquilo que você falou. Provavelmente um dia você vai já vai estar melhor, já vai ter passado aquela fase e você vai deixar. Então o que vai entender na cabeça dele? O que você vai estar comunicando para eles? Ah, eu vou fazer isso, minha mãe vai tirar, meu pai vai tirar, depois de um tempo vai estar tudo bem e ele vai deixar fazer de novo. Então a gente tem que tirar isso. Então a gente tem que fazer assim, olha, eu vou proibir você de fazer tal coisa por tantos dias. Não fala assim, você nunca mais. Outra coisa também, você nunca mais vai jogar videogame. Será que nunca mais você vai deixar? Para você falar nunca mais, você tem que proibir ele de jogar na casa do amigo, você tem que vender esse videogame para não estar no acesso ali. Entende? Então você olha, por tantos dias você vai ficar sem videogame. Eu tô tirando teu celular por um mês. Você não vai mexer no celular por um mês. Agora você nunca mais. Você tem certeza que você vai conseguir cumprir? Então a gente tem que ter palavra. Então se eles começam a perceber que a gente fala uma coisa e a gente não cumpre, eles vão fazer o quê? Eles vão dar um tempo ali, vão melhorar e depois eles vão voltar a fazer, porque eles sabem que você vai ser aquela pessoa que vai fazer, daqui a pouco você vai. Então, ensiná-los a ter palavras. Eu aqui lido com meninos que vão ser homens, eu ensino eles a ter palavra desde pequeno. Eu posso contar com você. Você é digno de confiança. Assim como eu já falei com vocês que pai e mãe tem que ser digno de confiança, eles também precisam ser dignos de confiança. É ensinado a ter palavra desde pequeno. Olha, eu posso contar com você? Eu posso contar que você entendeu ensiná-los a palavra de homem assim? Sim, não, não tem conversa. Entende? Então, eu quero deixar essa dica já para você aqui, né? Você prometer aquilo que você vai cumprir. Então, se é um videogame que você vai tirar, então tira. Se você falou que nunca mais, é nunca mais. Então, na hora da raiva, muitas vezes você fala assim: você nunca mais vai jogar bola com seu amigo, você nunca mais vai jogar videogame, você nunca mais. Será que é nunca mais mesmo? Então, vamos, né? Olha, você não vai na casa de fulano por tanto tempo. Você vai conseguir cumprir, entende? Então, gente, eu tô querendo trazer aqui para vocês esse meu relato, essas dicas para que vocês coloquem em prática aí se você vê que funciona na sua realidade aí. Tem uma reunião em particular com cada um. Exija de cada um aquilo que você precisa no funcionamento da sua família. Porque muitas vezes você já chamou os dois ou as duas, né? De repente aí você tem menino, menina, ou não importa, você tem esse conflito aí que você precisa resolver. Senta com cada um, individual, tem essa reunião com cada um. Olha, isso. Ponto. Chamou outro. Isso. Cada um funciona de uma forma. Vamos, conversa com cada um. Porque o adulto da história somos nós, a gente não pode desequilibrar.
quando a gente grita, quando a gente age de outra forma, a gente mostra que a gente também é desequilibrado. Então nós temos que ser o ponto de, entendeu? E use essa dica também, sabe? Preste atenção no que você vai falar, pra quê? Pra que eles entendam o que você falou e você cumpriu o que você falou. Não é pra, não, você não vai jogar videogame durante um mês, daqui a pouco tá lá você deixando de jogar videogame porque melhorou, passou aquela fase. Entende? Então você tá comunicando na cabeça deles que daqui a pouco tá tudo bem. E ela vai deixar de novo. Entendeu? E quando eu falei pra você da questão da seta, como eu disse, não é espiritualizando tudo, gente. Mas tem essa questão também. Então, se você é mãe, que você é aquela mãe que está 100% dentro da sua casa, ou você que está presente mesmo trabalhando fora, né? Que é aquela mãe dedicada, que gosta, né? De ter aquele aconchego da casa, chega da escola, a gente aquele cheirinho de bolo, monta a mesinha posta, traz a palavra de Deus. Entenda que muitas vezes isso pode acontecer, sabe? De ter esse 50%, né, que eu falei. Tem a questão da fase, né, que você tem que lidar, aquele momento que a criança está crescendo, aquele adolescente, que você tem essa fase, que nós somos humanos, então temos essa fase sim. E também tem outra fase, se você está colocando a mão ali, fazendo algo que vai ser de importância lá no futuro, que essa criança de hoje vai ser alguém que vai ser relevante em outras vidas lá na frente, querendo ou não, tem essa questãozinha sim, sabe? Tá certo. Eu até ouvi, gente, um pastor falando sobre aquilo que a gente fala, que a gente é aprovado nas nossas palavras, sabe? Então, se você fala sobre tal coisa, você tem que estar preparado para falar sobre aquilo. Então, se eu falo sobre filhos, se eu falo sobre, sei lá, cabelo, se eu falo, então eu vou ser provada naquilo que eu tô falando. Vai ter uma hora que você ser colocada em prática, que você ser colocada ali na prova também. Então, assim, se eu falo muito sobre o cabelo, isso vai chegar uma hora que eu vou precisar exercer aquilo que eu tô falando, sabe? Eu vou precisar, se eu sou de repente cabeleireira e falo de um penteado e tal, eu vou ter que exercer aquele penteado. Se eu sou alguém que fala sobre filho, vai chegar uma hora que eu vou precisar lidar com a realidade da criação, sabe? Da hora do vamos ver, porque não é só fasezinha boa. Ai, não, tem aquela fase também que você tem que ter paciência, que eles estão ali mais resistentes, você tem que estar ali firme e forte, porque você é o adulto da situação, você que tem que ter as rédeas da situação, sabe? E a gente vai ser colocado à prova. Então, quando ele falou isso, eu falei, realmente, é uma verdade, né? É uma verdade. A gente não pode desanimar. A gente não pode desanimar. Então, quando você é essa mãe que você tenta manter as tradições, sabe? De quando você, de repente, ia pra casa da sua avó, ia pra casa chegar da escola da casa da sua mãe, você tinha aquele cheiro de bolo, aquele cheiro de comida, né? Aquela mesinha, tudo arrumadinho. Muitas vezes, isso que o inimigo quer, que a gente desanime, que a gente seja aquela mãe que deixa a escola para trás, que a gente não quer saber de nada, que a gente é aquela que não monta uma mesa, que não faz uma comida gostosa, que perca a alegria de perguntar como foi isso, que perca a alegria de falar sobre a palavra de Deus. Então é isso que ele quer. Porque de uma forma direta e indireta também, ele te atingindo, ele atinge quem? A sua missão. Entendeu? Então, a gente tem que vigiar nisso. Separar o que é rebeldia, o que é fase da idade, que você tem que saber lidar, e também sacar como que está funcionando ali, sobre no que você está mexendo, que pode estar tentando te desestabilizar. Por isso que eu falei, não é que o inimigo lançou, tá sendo usado pelo inimigo. Eu acredito que foi certo, assim, então, quanto mais a gente provoca, quanto mais a gente briga, mais tira o ânimo dela de fazer aquilo, mas chega no domingo, não tem ânimo para fazer devocional, porque você vai achar que não compensa, você vai achar que não sei o quê. Então tem sutilezas que a gente deixa passar batido. Então o que é de tratar, de tirar, de deixar de castigo, olha, você não vai assistir tal coisa, você não vai fazer tal coisa, você não vai isso aqui. A gente lida, mas entender também que você está falando de algo muito maior que você. Você está ensinando pessoas que hoje em dia, dentro das casas não se faz. Onde um pai e uma mãe senta para ler a Bíblia para o filho, para fazer um devocional para o filho, para montar uma mesa, para fazer uma receita que ele gosta, para colocar a mão na massa, porque muitos estão sem tempo e não querem arrumar tempo para fazer, e muitas não têm tempo, mas como eu falei, está 100% ligada aqui. Então, ela não consegue fazer aquilo ali porque ela está ganhando pão de cada dia. Muitas vezes tem mulheres solos, né? Que é a maior parte, mas que está sempre presente, mandando mensagem na reunião de escola, perguntando como tá, perguntando. Então, como eu falei,
Para eles, quem perde na desobediência não é o diabo, que eu ajudo, como minha mãe falava, ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. E não sou eu. Então quem perde realmente são eles, que tiram uma coisa, tiram outra, tiram uma regalia, tiram outra. Então quem perde são eles. Então, muitas vezes a gente quer tirar coisa. Ah, eu vou tirar o celular, eu vou tirar o não sei o quê. Eu vou tirar não sei o que lá, não sei o que lá. Tem essa também, tá? Então, outra dica pra vocês aí. Como eu falei, às vezes você tira uma coisa e fala que é pra sempre, depois você devolve. Então, fale somente daquilo que você vai conseguir cumprir. E outra coisa, não adianta você só tirar coisas. Eu vou tirar seu celular, eu vou tirar não sei o que, eu vou tirar não sei o que lá. Tá, você tirou, mas o problema foi resolvido? Você tirou o celular, você tirou... Não, você só tirou coisas que gostavam, mas melhorou a situação? Melhorou aquilo que você precisava? Muitas vezes nós, pai e mãe, tiramos as coisas na intenção de punir. Então, eu vou tirar o que você gosta. Eu vou mexer naquilo que você gosta. Vou tirar seus desenhos, vou tirar tudo. Então, você não vai fazer nada. Tá, mas o que essa criança vai fazer nesse tempo vago? O que você vai fazer com relação a isso? Você tirou tudo. É que, gente, é como se você visse uma situação e você só tirasse o sofá. Será que você me entende? A situação foi resolvida? Não. O problema continua ali. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida, não só na vida da criação, mas na nossa vida mesmo. Ah, eu vou tirar isso. Ah, eu vou tirar aquilo. Mas a situação foi resolvida? Então, olha, não que você não tenha que tem que chegar momentos que você fala assim, não, eu vou deixar você. Eu acredito que vocês estão entendendo. Eu tô falando só de tirar, sabe? Ah, hoje eu tiro seu celular, mãe, você provocou, eu tiro não sei o que, eu tiro não sei o que. Não tô falando que você não possa, em dados momentos, ou você vai ficar um mês sem o seu celular. Entende? Não é nunca mais você vai mexer, não. Você vai ficar um mês sem celular. Agora, você provocou um mês sem celular. Aí no outro dia, um mês sem desenho. Ou um mês sem não sei o quê. Ou um mês sem não sei o que lá. Sabe assim, sempre tirando. Mas você resolveu. Eu posso hoje, por exemplo, você vai ficar um mês sem celular. E vamos resolver essa situação aqui. Entende? Ou vamos resolver essa situação aqui antes que você perca algumas regalias. Entende? Então eu acredito que eu consegui passar para vocês aqui mais ou menos aquilo que eu quis, né, transmitir aqui. Então não é questão só de você punir, é você ensinar. Não é só questão de você tirar, é você resolver o problema. Não é você não ter palavra, falar que vai tirar para sempre, daqui a pouco volta quando a maré baixou. É você medir as palavras quando você vai falar, na hora da raiva. Será que eu vou cumprir isso que eu tô falando? Será que eu vou realmente tirar? Que isso pode ser para ele um momento de, mas sabe que daqui a pouco você vai voltar atrás. Como eu falei no início, não é expondo a vergonha deles, é tentando te ajudar a como você fazer. Que é outra mãe aqui do outro lado, que está lidando com 3 fases diferentes de crianças e que quer te ajudar a enfrentar essas situações também. E também você fazer aquela reunião individual, olha, fulano, eu tô conversando com você porque é com você que eu tenho que tratar. É com você que isso está incomodando. Então vamos agir dessa forma, para o bom funcionamento e o andamento da família. Porque tem muitas vezes, gente, que a criança, ela briga tanto que afeta até o relacionamento, se você não vigiar. Porque o filho briga com a filha, os irmãos estão lá brigando, as irmãs estão lá brigando, e você tá ali, né, tentando resolver aquela situação, aí você fica emburrado, você passa esse clima pro seu companheiro, ou seu companheiro passa para você, daqui a pouco vocês estão brigando por causa de criança, que daqui a pouco vão casar e vão embora. Então preserve também o casamento de vocês. E combine o que vocês vão fazer. Então, se o pai falou assim, olha, você não vai jogar videogame durante um mês, o pai tem que comunicar a mãe. Olha, eu deixei esse videogame por um mês, para que não venha acontecer que nem aquele caso, né, daquele seriado, né, onde a menina vai pedir para um, porque sabe que o outro falou que não, então os dois têm que estar em acordo. Então, se a mãe falou não, ou se o pai falou não, os dois têm que entender não por quanto tempo, para que eles não venham pedir, daqui a pouco você até inconscientemente, você sem saber, você deixa fazer. Então, olha, eu deixei fulano sem celular por tanto tempo, o outro tá sabendo, por tanto tempo. Então não vai adiantar o outro vir jogar o outro contra você. Porque às vezes você deixa, o outro não sabe, mas você deixou. Aí às vezes eles vão ficar lá quietinhos, ó, não vou falar nada, porque eles não são nem bobos, né? Então, comunica, olha, não vai mexer em tal coisa por tanto tempo. Ou agora tá liberado, pode mexer. Entende? Então, cuidar também do seu relacionamento, que às vezes
conflito entre os filhos pode afetar o casamento e é bom você ficar ligado nisso também. Então, gente, esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu quis trazer para vocês algumas dicas, trazer para vocês aqui um relato, para ajudar você que é mãe também. Se você não viu, né, os vlogs onde eu no final falo, no outro vlog eu começo falando também, os vlogs estão aqui no canal. Eu te convido também a se inscrever no canal se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, em fazer parte da nossa família, tá? Mas se você já foi inscrito aqui no canal, muito obrigada pela sua presença e companhia aqui, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também. Então, beijo, tchau, tchau, e te aguardo nos próximos vídeos.